Muitas vezes, o nosso cérebro ele acaba instintivamente indo para o lado da cautela. E aí a gente entra no famoso medo do desconhecido, tá bom? O que é o medo do desconhecido? O medo do desconhecido, eu estou fazendo uma brincadeira com esse termo específico porque foi o termo usado por um escritor estadunidense lá da época de 1800, chamado Howard Phillips Lovecraft, né, o H.P. Lovecraft, que é o criador de um tipo de terror que é um terror cósmico, o terror às vezes chamado de terror existencial ou terror Lovecraftiano mesmo, né? Que ele foi muito baseado em autores que vieram antes, como Edgar Allan Poe e outros que faziam ótimos contos de terror, mas o Lovecraft eu acho que ele aperfeiçoou um tipo de terror que é muito conhecido por ter um elemento que é o medo do desconhecido. Ele não descreve tão bem aquela coisa monstruosa que está vindo. Ele não dá todos os detalhes, ele deixa muito espaço para a imaginação, porque o medo do desconhecido é uma coisa muito humana. A gente teme aquilo que a gente não consegue analisar corretamente, que a gente não consegue ver e falar, ok, o quão perigoso isso é? Ah, isso é nota 9, isso é nota 10, isso é nota 6. Não, você não consegue nem dar uma nota para aquilo de tão desconhecido, de tão absurdo que aquilo é, ok? Então, o Lovecraft virou um escritor de terror clássico justamente porque ele acertou na mosca em um mecanismo que é muito natural do ser humano, que o cérebro ele vai exercer cautela, geralmente, quando a gente não consegue exatamente analisar o nível de perigo de uma coisa. E aí ele tende a utilizar mais, a acionar mais esse mecanismo de medo. E é por isso que é legal essa ideia do medo do desconhecido. Então a gente acaba tendo aquela ideia de se eu não estou conseguindo analisar o grau de perigo, é melhor eu ter medo e tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ok? Então essa é um mecanismo de defesa, de sobrevivência que o nosso organismo possui, ok? E lembrando que quando eu estou falando cérebro, falei isso na primeira live aqui, das emoções negativas, na verdade eu estou falando organismo, né? O nosso organismo como um todo não é o cérebro agindo de uma maneira e o organismo como outro. Não, o cérebro é uma parte do organismo e está tudo junto e misturado, né? Então, assim, o nosso organismo vai reagir dessa maneira com medo do desconhecido. Só que o medo ele pode ficar também disfuncional em algumas outras, por alguns outros motivos. Vamos entender por que ele fica disfuncional. Por exemplo, o medo do desconhecido. Vamos começar pela última coisa que eu falei. O medo do desconhecido faz com que a gente fuja muitas vezes das coisas que são desconhecidas e por serem desconhecidas e a gente não conseguir mensurar o grau de perigo, a gente tem medo. Só que em várias situações, como por exemplo, ver uma mensagem, uma coisa que não precisa de uma resposta no momento, uma coisa que, eu tô com medo de ver como é que ficou a grade horária da minha faculdade, eu tô com medo de ver que dia que vai começar a minha aula, eu não vejo alguma coisa assim. E como é que a gente lida com o medo do desconhecido? Tornando o desconhecido conhecido. Então, a gente pode entrar num loop infinito e disfuncional de fugir justamente das informações que a gente precisa para transformar o desconhecido conhecido, ok? O medo do desconhecido funcionaria mais se a gente estivesse enfrentando, por exemplo, um predador. Porque se vem uma sombra gigantesca na calada da noite e começa a correr atrás de nós fazendo um som muito alto, a gente não é muito aconselhável que a gente pare, ok? É, e a gente olhe e fale, cara, isso aqui é tal coisa ou não é tal coisa, isso é perigoso ou não é tão perigoso. Não, talvez isso faça a gente ser devorado. O que a gente vai querer, na verdade, é fugir daquela coisa para viver mais um dia. Não vai fazer muitas vezes diferença se aquela coisa naquele momento era perigosa ou não. Só que, de novo, a gente vive numa sociedade que é muito complexa, muito abstrata. Então a gente tem que trabalhar o tempo inteiro com informações e fugir das informações, e as informações em si não vão devorar a gente naquele exato momento, mas se a gente fica fugindo e protelando, isso vira um loop infinito em que a gente vai se ferrando, ok? Então, como que a gente geralmente vai lidar com o medo do desconhecido, principalmente quando ele se torna disfuncional? Tornando o desconhecido conhecido. Porque geralmente a gente não está num perigo
tão imediato e tão físico assim na maior parte do tempo, quando o medo do desconhecido é ativado. Mas uma outra coisa que pode tornar o medo facilmente disfuncional é quando a gente está lendo erroneamente em quanto de perigo a gente está metido. Ok? Se a nossa leitura de realidade está baseada em maus indícios, em más evidências, a gente pode tender a ler como um perigo muito maior do que realmente é. Ok? E aí a gente ativa aquele mecanismo de defesa, sofre desnecessariamente, e como eu falei, como muitas das coisas que a gente faz socialmente hoje em dia são complexas e cognitivas, envolvem raciocínio lógico, a gente pode ter um raciocínio pior e ter aquela self-fulfilling prophecy, né? A profecia que se cumpre sozinha, que cumpre a si mesmo. Então a gente causa aquela coisa ruim muitas vezes acontecer porque a gente ficou com medo e teve um mau desempenho porque estava com medo e não passei no vestibular, né, por exemplo. Então esse tipo de coisa é complicada, né, porque se a gente parte de más evidências, lê erroneamente as evidências, isso pode acontecer. Agora, não apenas ler mal as evidências do momento, mas às vezes a gente passou por ambientes tão ruins na nossa vida, em que a gente sofreu tanto e teve tanto motivo para ter medo, porque os perigos eram muito diários, reais e aversivos, que às vezes quando a gente sai daqueles ambientes hostis, a gente carrega determinadas leituras de mundo muito engessadas com a gente, ok? E isso faz muitas vezes que a gente fique cego para mudança de ambiente, para mudança de evidências que a gente está tendo. A gente tem evidências de que as coisas são mais seguras no momento, mas a gente não consegue entender elas direito, porque a gente ficou muito com o padrão de funcionamento cristalizado daquilo que a gente viveu anteriormente. A gente levanta a nossa guarda muito alto, porque ela era útil, ela ajudou a gente a sobreviver naqueles anos anteriores, por exemplo, mas a gente acaba carregando ela com a gente ali e não consegue lidar bem com esse feedback ambiental positivo. E aí a gente tem a dificuldade de quebrar esse medo. Então parar para pensar, a situação que eu estou agora é realmente igual às situações que eu estava no passado? Né? Então, o medo disfuncional, que era funcional antes, mas a gente mantém ele vira disfuncional se o ambiente muda e a gente não se atualiza, esse medo ele vai ser contra-atacado com a gente se perguntando: realmente o ambiente que eu estou, as pessoas com que eu estou, as situações que eu estou vivenciando são tão iguais ao que eu vivenciava antes? Eu preciso manter a minha guarda tão alta? Às vezes a gente pode ir fazendo pequenos testes, porque baixar a guarda inteira de uma vez só não é necessariamente uma coisa aconselhável. Você vai ficar muito desprotegido, muito vulnerável. Ok? Mas ir fazendo testes com calma, de tentando baixar essa guarda, colocar a pontinha do pé ali, né, para ver, molhar a pontinha do pé para ver se a água está muito quente, se ela está muito fria, e ir indo a partir disso para atualizar esse medo, para ver se realmente vale a pena baixar a guarda, porque às vezes o ambiente continua sendo perigoso, e aí você vai tornando o medo disfuncional cada vez mais disfuncional, e ele volta a cumprir o seu papel original, que é salvar a sua vida. Né? E para terminar essa ideia, só para fechar essa parte do medo, só parem para pensar por um segundo o quão importante o medo é. E eu digo assim, se o medo não fosse uma emoção natural e que está presente no ser humano, e até em outras espécies, vamos colocar aqui também, mas vamos pensar no ser humano, mas se o ser humano não sentisse medo, o ser humano já teria sido extinto há muito tempo atrás. Porque se a gente não tiver medo de coisas que realmente são perigosas, leituras realistas, a gente vai fazer besteira, a gente vai se colocar em riscos desnecessários e a gente vai se ferrar. Mas a gente vai se ferrar demais.